Você já parou para pensar naquele intervalo silencioso entre a sexta-feira da cruz e o domingo do sepulcro vazio? Sabe, aquela pergunta que a maioria da gente engole seco na hora do culto, como se falar dela fosse sinal de dúvida ou falta de fé. Para onde foi Jesus depois que morreu? A gente recita o credo apostólico, a gente canta hinos antigos, a gente aceita de boa a frase desceu aos infernos, mas o que isso realmente significa? Será que ele foi lá sofrer mais um pouco? Será que foi pagar uma dívida que já não estava quitada na cruz? Ou será que, nas profundezas, aconteceu algo que a teologia popular esqueceu de contar? Pois é. E aqui vai uma verdade que vai virar o seu entendimento de cabeça para baixo: Jesus não desceu ao inferno por castigo, por dívida ou por acaso. Ele desceu como um general que invade o quartel inimigo depois de já ter vencido a guerra. Enquanto o corpo dele descansava no túmulo de José de Arimateia, o espírito dele atravessava o véu da morte, enfrentava as trevas do Sheol, proclamava vitória sobre potestades que achavam que tinham saído vitoriosas, e voltava com as chaves do próprio reino da morte nas mãos. E não é só teoria de livro antigo, é o plano de salvação se cumprindo em cada detalhe, do Gênesis ao Apocalipse. Se você já chorou diante de um caixão, se já se perguntou no meio da noite se existe algo além do último suspiro, ou se já sentiu que a dor, o medo ou o pecado estavam te prendendo num beco sem saída, fica comigo até o final. Porque o que Jesus fez nesses 3 dias não é só história sagrada. É a prova de que nenhum abismo é fundo demais para o amor dele alcançar. E antes de você entender como ele tomou as chaves da morte, precisa conhecer o mundo em que essa jornada começou. Vem comigo, que a primeira peça desse quebra-cabeça vai mudar tudo. A pergunta silenciosa e o credo. Sabe, existe uma pergunta que habita o silêncio de muitos corações cristãos, uma daquelas questões que as pessoas raramente ousam fazer em voz alta dentro de uma igreja, como se o simples fato de pronunciá-la revelasse alguma falha na fé ou uma dúvida proibida. É uma pergunta que carrega o peso de séculos, que atravessa credos e catecismos, e que está gravada em documentos antigos que milhões de cristãos recitam toda semana sem necessariamente parar para compreender o que estão realmente dizendo. O que aconteceu com Jesus entre a sexta-feira da crucificação e o domingo da ressurreição? Para onde foi o espírito do Filho de Deus quando seu corpo jazia frio, envolto em linho e mirra no sepulcro escuro de José de Arimateia? A gente costuma focar tanto na dor da cruz e na alegria do túmulo vazio que esquece de investigar aquele intervalo misterioso, aquele sábado de silêncio onde o próprio Deus pareceu ter prendido a respiração. Mas a verdade é que esse período não foi um vácuo, um tempo morto ou uma pausa dramática, foi o palco de uma das maiores e mais fascinantes jornadas espirituais de todo o plano de salvação, uma travessia que a maioria de nós nunca parou para estudar com a devida profundidade. É aqui que o credo apostólico entra em cena com uma clareza quase perturbadora, afirmando de forma direta e sem rodeios que Cristo desceu aos infernos. Essa frase curta, densa e pesada como uma pedra atirada em águas profundas levanta ondas que precisam ser acompanhadas até onde elas chegam, desafiando nossa compreensão moderna e superficial sobre o mundo espiritual. E antes de qualquer coisa, para que a gente não caia em achismos ou interpretações equivocadas, é preciso que você entenda o mundo real, duro e cheio de poeira em que Jesus viveu, ensinou e morreu, deixando de lado aquela imagem romantizada de cartões de Natal para mergulhar na teologia viva de um judeu do primeiro século. Porque a palavra inferno que a gente usa hoje carrega um peso cultural de chamas e demônios que não reflete o conceito original que os apóstolos tinham em mente quando escreveram as Escrituras. E é exatamente nesse ponto que a história começa a ficar ainda mais intrigante, porque para entender para onde Jesus foi, a gente precisa primeiro conhecer o mapa espiritual que o próprio povo dele usava para navegar entre a vida e a morte, um mapa que vai mudar completamente a forma como você lê a Bíblia a partir de agora. O contexto judaico, Sheol e Hades. Para começar a desenrolar esse mistério, você precisa entender que Jesus não pensava como a gente pensa hoje sobre o inferno. Quando a gente ouve a palavra inferno, a mente já enche de imagens de fogo, enxofre, demônios com forquilha e almas gritando de dor, né? Mas essa visão é fruto de séculos de literatura medieval, de pinturas renascentistas dramáticas e de uma cultura ocidental que misturou conceitos gregos, romanos e até pagãos. O Jesus histórico, o judeu de Nazaré que andava pelas poeirentas estradas da Galileia, respirava uma teologia completamente diferente.
Ele pensava em hebraico, sonhava em hebraico e usava conceitos que seu povo carregava na medula dos ossos há séculos. E um desses conceitos era o Sheol, uma palavra que aparece dezenas de vezes no Antigo Testamento e que a gente traduz de forma bem imprecisa como inferno ou sepultura. O Sheol não era um lugar de castigo eterno no sentido que a gente imagina hoje, era o domínio dos mortos, um estado de sombra, um lugar silencioso onde todos iam, justos e injustos, reis e escravos, esperando o que estava por vir. Era como uma grande sala de espera cósmica, sem a clareza que a revelação plena traria mais tarde. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante, quando os tradutores judeus da Septuaginta, aquela versão grega do Antigo Testamento usada pelos apóstolos, precisaram verter Sheol para o grego, eles escolheram a palavra Hades. E foi esse termo que entrou no vocabulário teológico do Novo Testamento, moldando toda a compreensão dos primeiros cristãos sobre o que acontece depois da morte. Mas o Hades do primeiro século não era o inferno final do julgamento, era o reino temporário dos mortos, uma espécie de anticâmara antes da ressurreição e do juízo definitivo. E dentro desse reino, existia uma geografia espiritual fascinante que Jesus mesmo revelou na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16. Ele fala de dois compartimentos separados por um abismo intransponível, de um lado, o lugar de tormento para os ímpios, do outro, o chamado seio de Abraão, um lugar de consolação, paz e espera para os justos do Antigo Testamento. Essa divisão é absolutamente crucial para entender o que aconteceu quando Cristo morreu, porque ele não foi pro lugar de tormento, mas pro lugar de consolação, levando consigo a promessa que mudaria tudo. E agora que você já tem esse mapa espiritual na cabeça, precisa entender que Jesus não desceu ao Hades como uma alma qualquer, mas como alguém com uma missão muito específica, uma missão que vai te deixar de queixo caído. A natureza da descida, conquista, não passividade. Agora que você já entende o mapa espiritual do primeiro século, precisa perceber um detalhe que muda tudo: Jesus não foi pro Hades como uma alma qualquer, perdida ou sofrendo. Horas antes de morrer, ele olhou pro ladrão arrependido ao seu lado e disse uma frase que ecoa pela eternidade: hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra paraíso, no grego paradeisos, carregava exatamente o sentido do seio de Abraão, aquele lugar de consolação que ele mesmo descrevera na parábola do rico e Lázaro. Jesus não disse você vai esperar em algum lugar vago, ele disse você vai estar comigo. A presença dele transformava o próprio destino daquele homem, e transformava também o significado daquela descida. Mas aqui está o ponto que muita gente deixa passar: ele não foi apenas como acompanhante, como mais uma alma consolando outras almas. Ele foi como um general que entra no quartel inimigo depois de já ter vencido a guerra, não para sofrer, mas para tomar o controle. A cruz tinha sido a batalha, o está consumado tinha sido o grito de vitória, e agora era a hora de cobrar o espólio no território do inimigo. E é nesse ponto que entra uma das passagens mais debatidas e fascinantes de todo o Novo Testamento, escrita pelo apóstolo Pedro em sua primeira carta. Ele diz que Cristo, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão, aqueles que tinham sido rebeldes nos dias de Noé. Imagine a cena: depois de morrer, Jesus não ficou inativo, ele foi proclamado vivo em espírito e marchou até o lugar onde espíritos estavam aprisionados. Teólogos sérios debatem há séculos se essa pregação foi feita através de Noé no passado ou pessoalmente no Hades após a morte, mas existe uma coisa que todos concordam: isso não foi uma segunda chance de salvação. A Bíblia é clara em nenhum lugar ensinar que existe arrependimento depois da morte. O que aconteceu ali foi muito mais poderoso, foi uma proclamação de vitória soberana. Jesus desceu para anunciar, diante de potestades derrotadas, que a redenção estava consumada, que o preço estava pago, e que o reinado da morte tinha os dias contados. E se ele desceu como conquistador, você precisa entender o que ele levou de volta quando subiu, porque o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. As chaves da morte e do inferno. E é exatamente aqui que a gente chega num dos pontos mais arrepiantes de toda a Escritura, uma declaração que deveria fazer qualquer cristão tremer de alegria e de temor ao mesmo tempo. No livro de Apocalipse, quando Cristo ressurreto aparece ao apóstolo João na ilha de Patmos, envolto numa glória que faz o velho discípulo cair como morto aos pés dele, Jesus não se apresenta apenas como um sobrevivente da cruz. Ele olha nos olhos de João e diz uma frase que deveria parar o mundo: eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, e eis que sou vivo pelos séculos dos séculos.
Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Pensa na força dessa imagem por um segundo. Na cultura antiga, as chaves não eram apenas um pedaço de metal para abrir portas, elas representavam autoridade absoluta, o poder de abrir e fechar, de libertar e aprisionar, de dar a ordem final. Quando Jesus declara que ele tem as chaves da morte e do Hades, ele está dizendo que nenhum ser humano, nenhuma alma, permanece aprisionada fora da sua soberania. A morte, que era o grande tirano irresistível da humanidade, aquele diante do qual reis, impérios e exércitos inteiros se curvavam sem poder reagir, perdeu as chaves do próprio reino pro Filho de Deus. Isso não é uma afirmação futura, é uma declaração no presente: eu tenho. Ele já conquistou, ele já tomou o controle, ele já invadiu a casa do valente e desarmou o inimigo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, conecta essa descida vitoriosa com uma imagem militar impressionante, citando o Salmo 68 para mostrar que Cristo subiu às alturas levando cativo o cativeiro. E Paulo faz a pergunta retórica: ora, isso de que subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Seja qual for a interpretação exata sobre o que eram essas partes mais baixas, o ponto teológico central de Paulo é cristalino: a soberania de Cristo não tem limites geográficos. Ela abrange o céu mais alto, a terra que a gente pisa e o abismo mais profundo dos mortos. Ele desceu não como um prisioneiro, mas como um general vitorioso que estendeu seu domínio até o último canto da criação, até o lugar onde a maldição parecia ter vencido. E se ele desceu até lá e tomou as chaves, você precisa entender o que isso significou para quem estava esperando do outro lado, porque a descida dele não foi só uma demonstração de poder para assustar demônios, foi um resgate, uma libertação que estava prometida desde o início dos tempos, e os detalhes de quem ele foi buscar vão te mostrar que a justiça de Deus é muito maior do que a gente imagina. O resgate dos antigos justos. Agora você precisa entender uma das questões mais fascinantes e menos discutidas de toda a teologia bíblica: o que aconteceu com os justos do Antigo Testamento que morreram antes de Cristo? Pensa comigo por um segundo. Se Jesus é o único caminho para o Pai, como ele mesmo declarou em João 14,6, o que aconteceu com Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, Isaías e todos os profetas? Eles morreram sem ver a cruz, sem conhecer o nome de Jesus, sem a revelação completa do Evangelho. Mas a Escritura é clara em Gênesis 15:6 quando diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E Hebreus 11 descreve uma longa fila de homens e mulheres que morreram na fé, sem receber as promessas, mas vendo-as de longe e saudando-as. Eles aguardavam. E o autor de Hebreus acrescenta uma frase arrepiante: Deus tinha preparado algo melhor para nós, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Havia um cumprimento que eles esperavam, uma promessa que só se concretizaria quando o Messias viesse e fizesse o que nenhum sacrifício de animal poderia fazer. E é dentro dessa estrutura bíblica que a descida de Cristo ao domínio dos mortos ganha uma dimensão de resgate cósmico. A tradição cristã antiga, baseada em textos como 1 Pedro 3,19 e 4,6, entende que Jesus levou a boa nova da redenção consumada até onde esses santos aguardavam. Ele não foi apenas proclamar vitória aos demônios, ele foi buscar os cativos que esperavam a libertação. E Mateus registra algo que aconteceu imediatamente após a morte de Jesus e que a gente nunca deveria ler com pressa: o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Pensa na cena por um segundo. A morte, ao tentar matar o autor da vida, começou a vomitar seus cativos ainda enquanto o corpo de Jesus descansava no túmulo. O próprio cosmos respondeu: o véu que separava Deus dos homens rasgou-se, a terra tremeu, sepulcros se abriram. A morte começou a perder o controle. E se Jesus desceu até lá, tomou as chaves e trouxe os cativos consigo, você precisa entender o que isso significa para você hoje, porque essa não é só uma história antiga, é a garantia de que nenhum abismo na sua vida é fundo demais para ele alcançar. Aplicação existencial e esperança. Agora, para tudo o que a gente conversou até aqui, traz para o seu mundo real, porque essa teologia toda não foi feita para ficar guardada em livros empoeirados de seminário, ela foi feita para curar corações partidos e acalmar mentes atormentadas.
Pensa naquela pessoa que ficou à beira de um caixão e sentiu aquela frieza que nenhuma palavra consegue descrever, ou naquele irmão que ficou acordado às 3 da manhã se perguntando se existe alguma coisa além da morte, se aquela pessoa que ele amou e perdeu existe ainda em algum lugar. Pensa também em você, que talvez esteja carregando um peso de vida que às vezes parece te empurrar para baixo, para um lugar sem saída, onde o pecado, a dor ou o medo parecem ter a palavra final. A resposta do Evangelho não é uma lista de princípios motivacionais para gerenciar sua ansiedade. A resposta do Evangelho é um homem que foi ao lugar mais sombrio da existência por escolha própria, em amor substitutivo, e voltou. E ao voltar, ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa não é uma metáfora bonita, é uma promessa feita por alguém que conhece o caminho de volta porque ele próprio o abriu com seu próprio sangue, e ninguém mais pode fechá-lo. E é aqui que a gente entende a beleza profunda do Sábado Santo, aquele silêncio entre a morte e a ressurreição que as liturgias cristãs mais antigas guardam com uma solenidade quase insuportável. É o silêncio de Deus trabalhando nas profundezas onde nenhum olho humano chega, é o silêncio do Criador percorrendo sua criação até o último canto, até o lugar onde os mortos habitam, levando redenção até onde a maldição havia chegado. Não há profundidade tão negra, não há situação tão definitivamente perdida que a descida de Jesus não tenha alcançado. E se o Filho de Deus desceu até lá e voltou, então não existe nenhum fundo de poço na sua vida, nenhum pecado passado, nenhuma dor presente, nenhum medo do que está por vir que esteja além do alcance desse mesmo Jesus. As chaves da morte e do Hades estão nas mãos dele, e ele as tem para sua libertação. A morte não é o ponto final da sua história, ela é um inimigo derrotado que aguarda o julgamento final, e quem está em Cristo já passou da morte para a vida. Mas antes de fechar esse raciocínio, você precisa entender o que fazer com tudo isso que aprendeu, porque conhecimento sem aplicação é só informação, e a gente quer transformação. Agora que você entendeu o que Jesus fez no inferno depois de morrer, precisa se perguntar: o que isso muda na sua vida hoje? Se ele desceu até o domínio dos mortos e voltou com as chaves, então você não precisa mais viver com medo da morte, do luto ou dos seus próprios pecados. Aquele fundo do poço que você acha que nunca vai sair? Jesus já esteve lá. Aquele medo paralisante do desconhecido depois da morte? Ele já venceu. Aquela pessoa que você perdeu e não sabe onde está? Ela está nas mãos daquele que tem as chaves. Então para de viver como se a morte fosse o final da história, porque para quem está em Cristo, ela é só uma porta. E se você entendeu isso de verdade, precisa compartilhar essa verdade com alguém que está sofrendo, com alguém que perdeu alguém, com alguém que tem medo do que vem depois. Porque essa não é só informação teológica, é a esperança que cura corações quebrados. E antes de você fechar esse vídeo, me responde aqui nos comentários, de onde você está me ouvindo? Qual cidade, qual país? E mais importante, o que te trouxe até aqui hoje? Porque eu acredito que nada chega por acaso, e se você ficou até o final, é porque esse conteúdo tem o seu nome. Agora faz 3 coisas por mim: se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, e compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa saber que Jesus foi até o fundo e voltou. Porque se ele desceu ao inferno e tomou as chaves, então não existe nada na sua vida que esteja fora do controle dele. E isso, meu irmão, isso muda tudo.